Salve, salve! Mais um programa Ponto E inédito para você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, enfim, sobre a área do direito. É uma área um pouquinho mais complexa, mas se você já teve a infelicidade, você que é pecuarista, por exemplo, de apostar, fazer um empréstimo e depois ter um prejuízo lá na frente porque não era o resultado que você estava esperando? Pois é. Tem um caminhozinho aí, se você entrou na onda da renegociação, não fez bom negócio, tá? Tem outro termo, outro caminho para que você possa realmente ficar mais seguro e se restabelecer deste prejuízo que você teve, né? Deixei no ar o negócio e tal, vem uma advogada, não vou falar o nome dela, para deixar você realmente muito curioso, né, para a gente poder seguir em frente. E vamos falar também da parte social, Casa de Acolhida São Camilo, duas grandes profissionais que fazem parte desta equipe muito importante que conduz aí a Casa de Acolhida São Camilo. Como é que funciona? Será que a Casa de Acolhida São Camilo é um depósito de idosos? Será que é isso? Nossa, chocante, não? Mas não é não, viu? Posso dizer para você que é realmente composta de grandes profissionais que fazem a diferença ali dentro, né, dando uma qualidade de vida melhor para aqueles idosos que estão ali. E você vai ficar velho também. Não deixe de ouvir, de ver essa entrevista, que você vai ficar mais consciente daí em diante. Pode apostar, tá? Fique comigo, volto já já depois da vinheta. Assista agora ao programa Ponto E. Veja temas interessantes sobre saúde, educação e cultura com profissionais de alto gabarito. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano. Esse show de bom gosto aqui, eu nem preciso me alongar muito, né? Que aqui na Casa Decoração realmente a gente toma um banho de energia positiva, né? Eu sempre falo de energia, às vezes você deve estar pensando na casa, né? O Josmar só fala de energia, mas a vida da gente é feita de energia. E eu acredito tanto nisso, né? Que mesmo não vendo, porque energia a gente não vê, a gente sente, né? Porque eu me sinto assim, por exemplo, quando eu estou com uma pessoa que essa pessoa é um pouco negativa, parece que aquilo vem para mim, eu tenho que ficar meio longe daquela pessoa porque está me fazendo mal. E não acontece só comigo, acontece com você também, né? Então por que eu estou comentando, estou falando isso? Porque aqui você, só de chegar na Casa Decoração, você já sente essa energia positiva. E é tudo que a gente precisa para poder conduzir aí a nossa vida, né? O nosso cotidiano, os nossos projetos de vida. É se abastecer de energia positiva. É um show de bom gosto aqui, fantástico. Às vezes você quer dar uma renovada aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, né? É só dar uma passadinha por aqui. E tem também aí os móveis planejados da Dimari, do mesmo grupo, né? Até a Dimari veio primeiro com um showroom aqui dentro da Casa Decoração, que continua aqui dentro, mas aí resolveram montar a loja também da Dimari, que é pertinho. O fato de você vir aqui na Casa Decoração, você já pede as coordenadas, vai andar uma quadra e meia mais ou menos, e já chega ali na loja da Dimari, né? Na Dimari você traz a sua ideia, às vezes você tem uma ideia aí, né, para dar aquela mudada aí no seu escritório, aí a Dimari já tenta captar esta sua ideia, acaba materializando aquilo no computador, né, um formato digital,
e depois realmente vem a materialização de fato deste projeto, né? Você vai fazer as trocas ali, as alterações e tal naquele projeto, e depois eles mandam para a fábrica e é só alegria, né? Chega esse material aí, monta lá no seu escritório, com certeza também o seu escritório vai ficar muito abastecido aí com energia positiva. Doutora Thalita Hash está aqui comigo, é sócia lá do Dr. Erison Richter. Dr. Erison esteve aqui um tempo atrás, a gente conversando, né, falando mais da área dele, que na verdade uma área se soma à outra. A doutora Thalita veio hoje aqui contando os dias para que ela pudesse vir falar com a gente, né, porque assim, eu não estou na área do agro, mas a doutora Thalita, conversando com ela em off aqui, eu fiquei pensando, analisando, né? Vamos supor que se eu tivesse uma plantação hoje de soja, ou se eu tivesse, por exemplo, aí um gado, né? Comprei o gado e aí de repente passa por todo aquele processo de engorda, já pensando no resultado disso, né? No meu lucro lá na frente, e tudo isso cai lá o preço da arroba do boi, tem uma série de coisas que podem influenciar, ela vai explicar para a gente daqui a pouquinho aí, e aí de repente eu acabo tendo aquele prejuízo. E aí, o que eu devo fazer? 2 termos que eu aprendi aqui agora, né? Eu devo renegociar a minha dívida com o banco, ou devo, como chama mesmo, repactuar. É isso mesmo, doutora Thalita? É isso mesmo, Gilmar. Bom, esse cenário que você explicou é algo bem corriqueiro, inclusive, que então, eu tentei ser o mais acontecido. didático possível, que eu não sei se eu consegui. Seria isso mesmo? Seria isso mesmo, assim, sem muito juridiquês, é exatamente isso, né? A diferença entre uma repactuação e uma renegociação. E é um cenário que o Brasil ele vem passando, agora já até um pouco recuperando, mas ele tem sofrido muito com o endividamento, né, do produtor rural. Então essa repactuação a gente vai entender a importância de saber, porque assim, a diferença é gritante de um para o outro. Tá, muitas pessoas, até por falta de conhecimento, buscam a renegociação, porque não existe, aliás, não conhecem a repactuação, que seria o caminho correto. Né? Por que isso acontece? Exato. O que acontece? Né? Falando desde o começo. Todo ano, o governo ele disponibiliza, ele publica o Plano Safra, tão aguardado Plano Safra do produtor rural. Esse Plano Safra é onde o governo federal subsidia parte dos juros para que não seja repassado ao produtor rural, entendendo da importância do produtor rural para o nosso Brasil. E o que acontece? O banco, então, ele recebeu já a cota parte dele através do governo federal e também ele vai receber a parte pelo seu cliente, pelo produtor rural. Quando o produtor vai até o banco, então ele contrata uma linha de crédito específica e especial. Os juros eles variam entre 8% ao ano, no máximo 13% ao ano. Mas a maioria das vezes não sai dos 12%. Então, quando ele faz essa contratação e esse índice, ele tem que seguir durante todo o seu contrato. Então, essa cadeia ela vai do começo ao fim. Mas a gente sabe, né, como o Gilmar acabou de falar, existem imprevistos. Às vezes na plantação de soja vem uma praga, acaba com a plantação. A questão do gado, como teve uma queda abrupta nos últimos anos, agora tem se reerguido. Então, assim, acontecem imprevistos que a gente não está, né, a gente não está no controle. São coisas, né, que acontecem que a gente realmente não tem como dominar a situação. E quando eles vão até o banco, o que acontece? Eles chegam lá e eles não tendo conhecimento do que é essa repactuação, eles acabam aderindo à renegociação. E quando eles vão para essa renegociação, que mora o perigo, que é onde eles deixam de aderir àquela taxa benéfica em que eles contrataram lá atrás, em que os juros era menor, que era um juro subsidiado pelo governo federal, e passa a aderir à taxa bancária normal. Então, às vezes, eles saem de um juros de 12% ao ano para, às vezes, até mesmo de 12% ao mês. Então, essa que é a grande diferença. Então, resumidamente, sem muitos termos técnicos, é isso. Ele perde os privilégios e entra numa linha de crédito comum. Mas sabe o que eu estava pensando aqui agora? Porque qual que é o termo mais popular? Renegociação ou repactuação? Renegociação. E é automático. Às vezes a pessoa chega lá e fala, olha, eu vim aqui renegociar a minha dívida. Pronto, já caiu na armadilha. Será que não é isso? Também. A gente costuma dizer que não é culpa do banco, não é culpa do seu gerente.
Às vezes, justamente, o cliente chega lá no banco sem saber os termos técnicos, que é muito comum. Até a gente se vai no banco e vai falar assim, não, eu quero fazer uma renegociação. E o gerente vai direto nessa renegociação. Às vezes ele pensa até que está ajudando, auxiliando, e junta todos os contratos, pega o contrato de um ano, de outro, e faz aquele bolão numa parcela só. Mas, ao invés de uma renegociação, na verdade o cliente queria, de fato, era uma renegociação. A repactuação, perdão. Sim. Tá vendo? É tão confuso que até a gente se confunde na hora de falar. Mas é justamente, ao invés de uma de renegociação, ele quer uma repactuação. Que a repactuação, ele segue o contrato original, com os juros, os benefícios, o alongamento. Então, é com base nisso que às vezes ele acaba errando, pronunciando de uma forma não tendo conhecimento. E o gerente ele vai no automático, vai no de todo dia e ele acaba fazendo dessa forma. Bom, eu não quero levantar, sei lá, deixar a coisa meio saia justa aqui, mas será que pode também haver uma certa... Agir de má fé, talvez, alguém dentro de uma instituição bancária como essa, já sabe que a pessoa vai falar renegociação, mas ela está pensando numa repactuação. É tão difícil a palavra, né? Tá, mas quem está ali dentro da instituição financeira deveria saber. Quer dizer, deve saber disso? Será que se deixou levar simplesmente pelo termo renegociação e fez a renegociação? Né? Não podia ter, às vezes, ter dado uma paradinha, falando, olha, tem a repactuação também. Será que não é isso que você está querendo, não? Bom, aí deixa no ar o negócio, cada um é cada um. Antes da gente fazer o que a gente faz, cada um de nós, a gente é um ser humano, né? Então, existem pessoas honestas e desonestas, né? Então... fica no ar o negócio. Fica no ar, mas realmente, assim, levanta com aquela pulguinha atrás da orelha. Sim. Porque o banco, ele tem acesso às normas do Banco Central, inclusive todos os dias eles recebem muitas atualizações e uma pessoa, inclusive, que é responsável só por fazer essa leitura. Eu tenho conhecimento de amigos que trabalham em cooperativas, em bancos, principalmente em bancos. E eles fazem assim, eles têm conhecimento. O conhecimento abrangente maior, eles têm. Então, às vezes, eles fazem no automático, fazem no dia a dia, e eles têm metas a bater. Ainda que, às vezes, nem todos recebam comissão, mas eles têm metas a bater. Então, fica aí a pulguinha atrás da orelha. Se realmente é por descuido, por desconhecimento, ou se é, de certa forma, por litigância de má-fé. Enfim, né, para essa má-fé, mas fica aí no ar. Bom, em se tratando de Rondônia, né, a gente pega com um exemplo mais forte aí a parte da pecuária, né, que você até comentou e tal. O cara está pensando aí sei lá, no lucro lá na frente, aí cai o preço da arroba do boi, uma coisa imprevisível e tal, e vem o prejuízo. Mas também na agricultura isso pode acontecer, é uma coisa, porque depende do tempo. De repente vem lá sei lá, acabam lá com a plantação, né? Uma coisa imprevisível. Entra também nesse esquema aí da repactuação. Tranquilo, é uma coisa que eu não esperava. Dá para não é renegociar, viu? Dá para entrar na repactuação. Dá sim, Jusmar. Na verdade, o único requisito não interfere se é soja, se é mandioca, se é horta, se é o gado. O que qualquer interfere... cultura, agro. Qualquer dentro do agro da pecuária, desde que se enquadre no Pronamp, no Pronamp, no BNDES. Então tem uma linha de crédito específica, que é aquela linha de crédito que é disponibilizada no ano safra. Então, igual esse ano, igual eu acabei de falar, foram disponibilizados mais de 500 bilhões de valores. E o banco é obrigado, é um detalhe, o banco ele é obrigado a disponibilizar essa linha de crédito. Eles, né, pode fazer aquela peneira deles, mas eles são obrigados. E dentro disso, pode, né, em qualquer área do negócio, agro ou a pecuária. Então, às vezes você fez um contrato, a célula de crédito, não precisa ser de bilhões. Pode ser de 10 mil, 30 mil, 100 mil, 2 milhões. Pode ser valores altos. Mas todos eles se enquadram desde que esteja né, com essa linha de crédito especial. Bom, nessa repactuação, então, não tem esse risco de se embolar mais em dívidas. Qual que é a diferença exata, assim? Não sei se dá para falar a diferença exata, porque é um pouco complexo, né? Mas, assim, qual a segurança maior que, no caso, o produtor, aí, né, o pecuarista teria em fazer a repactuação? Qual seria a grande vantagem? Você já falou alguma coisa e tal, mas vamos bater nessa tecla aí, porque as pessoas têm que saber realmente a real diferença entre um e outro, né? A renegociação pode virar, talvez, aí uma bola de neve. A renegociação, a ideia dela é virar uma bola de neve. A ideia dela é o banco lucrar. A repactuação não. Ela volta para aquela linha de crédito em que quem lucra é o pecuarista, quem lucra é o agricultor. Por quê?
Porque quando ele faz né, em termos técnicos, assim, ele pega, em termos mais práticos, digamos, quando ele pega um valor de 100 mil pelo Pronamp, que são essas linhas especiais para o pequeno e para o médio produtor, ele vai pagar em torno de 8,3% ao ano. Enquanto numa linha de crédito normal, como eu falei, isso pode ser às vezes por mês. Então, ao invés de uma cédula de crédito... Nossa, é gritante a diferença. É gritante, então. é coisa assim, absurda. E o que acontece? Quando você faz uma repactuação, às vezes o seu período de carência era de 3 anos. Você comprovando os requisitos, você pode estender esse período de carência por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou então, você, não, eu quero fazer em parcelas. Eu quero, né, seguir essa mesma taxa de juros. Não é que não vai ser aplicado os juros durante esse período, mas nessa mesma linha. Então, você pode jogar uma parcela que está vencida, você pode jogar ela para o final. Então, às vezes, prorrogá-la por 1 ano, 2 anos também, 3 anos, ou então diminuir o número de parcelas. Enfim, isso aí você pode realmente vai ver com o seu banco, através ali da negociação, advogado, banco, e quando não for possível, judicial também. Então, a grande diferença é essa. E a renegociação, não. Entra tudo aquela bola, eles juntam tudo, jogam juros absurdos, e daí nisso... O risco até de perder a propriedade depois. Até. Porque a maioria desses créditos, eles colocam como garantia ou o seu imóvel rural, ou o maquinário. E você não conseguindo honrar com aquele valor que foi pego, aquele valor que foi renegociado, você corre grande risco de perder sua propriedade. Já aconteceu, inclusive a gente tem alguns casos no escritório que o cliente ele estava assim, não, doutor, eu vou vender minha propriedade porque eu vou perder. A gente falou assim, não, calma, senta, pensa, respira e vamos planejar essas suas dívidas. Por quê? Porque assim, você não precisa vender, até porque primeiro você não precisa vender porque aquele seu imóvel, ainda que ele seja dado como garantia, ele é seu imóvel que você usa ele como subsistência, nesse caso específico. Então vamos trabalhar, vamos fazer uma proposta para o banco disso, de fazer essa repactuação, mantendo aquele crédito, aquela taxa original e jogando para o final. Então, assim, às vezes a gente acaba jogando a corda mesmo, salvando vidas, porque é uma situação que tem acontecido, né? Igual eu falei, a cada 10 clientes que chegam no escritório, hoje quase 5 têm sido em relação a isso. E não porque até então era a nossa especialidade lá atrás, porque a gente sempre buscou, voltado para o agro, para o direito ambiental, mas porque surgiu a demanda de clientes que já eram nossos. Então, assim, é isso que a gente sempre tenta bater na tecla. Fala assim, olha, não é que a gente não quer que você tenha um acesso direto com o seu gerente, até porque o crédito lá atrás, provavelmente você já teve direto com o seu gerente do banco. Mas é porque a gente quer realmente estar te auxiliando nesse sentido, né? Então é importante essa consultoria porque o produtor ele não tem acesso. Às vezes ele só assina. Chega ali, quem nunca chegou lá no banco e só assinou um contrato sem ler e vê os pormenores. É isso que acontece. Depois aí é tarde, né? Depois é tarde. Você vai correr atrás dos seus direitos, aí você fala, mas você assinou aqui, ó, tá escrito aqui. Exato. Você não leu, né? Então, assim, não tem nada a ver com a área da saúde, mas eu acho assim, no caso Richter e Rasch, advogados, atua tanto na parte preventiva quanto na parte curativa. Antes da pessoa cair nessa cilada, chegar e falar lá, eu quero renegociar a minha dívida, no caso vocês entram orientando a pessoa para fazer a repactuação, né? Aí fazer tal, para você não passar por todo esse dissabor. Mas tem o outro lado, às vezes você já caiu nesta armadilha aí, né? Já fez a renegociação, está desesperado, com medo de perder sua propriedade. No caso, entra também aí a Richter, Rasch Advogados. Eu tenho que ler aqui, gente, porque pensa no nome difícil para falar sobrenomes. A doutora Thalita estava falando para mim que até lá no Sul tem até uma família que eles não são parentes, né? Não. Doutor Erison e você, não? Não temos nenhum parentesco. E tem alguém lá que tem Richter e Rasch. Como é que é? Richter e Rasch. Uma vez a gente estava... Richter e Rasch, na mesma sequência. A gente estava brincando uma vez que... não é possível que a gente vai ter que registrar essa marca nossa, porque não vai ter alguém com o mesmo nome. Eu fui pesquisar, na curiosidade. E tem, sempre tem, Já gente. pensou, Registra a marca, né? Porque sempre tem. Então, mas essa colocação que eu fiz aqui de prevenção e... né, entrar com meios preventivos e curativos, eu acho que foi bem colocado, né? Porque a partir do momento que a pessoa também está desesperada e tal, tem por onde entrar e correr atrás desse prejuízo aí e tentar fazer com que a pessoa não perca a sua propriedade e tal, não é isso? Tem como? Tem como, e até, assim, a gente queria atuar muito mais no preventivo do que no curativo, porque, assim, as consequências são muito menores, Gilsmar. Então, assim, quando o cliente chega, que ele está nesse desespero inicial, eu falo, olha, você ganhou
50% da corrida já é sua. Sim, verdade. Então, assim, a gente queria que o cliente ele chegasse muito mais nessa fase. Porque quando chega na época do curativo, dá trabalho. Vai para o judicial, tem que pedir a revisão, tem que fazer tabela de juros, contratar contador. Então, assim, realmente, a parte, não que não dá para ser feito, mas a parte que quando você entra no começo, na parte preventiva, ela é muito mais eficaz até. Tem que tomar cuidado que vai assinando, é que nem casamento, né? Para casar é fácil, depois para separar, aí dá uma dor de cabeça, não? Casamento não precisa nem de advogado para casar, mas para separar é obrigatório. Mas tá bom, tá. Doutora Thalita, obrigado, viu, por você ter vindo. Fica aí as considerações finais, se você tiver alguma coisa que a gente, né, eu dentro da minha condição de leigo nesse assunto, fico aqui meio apreensivo, será que a gente falou tudo que a gente deveria falar? Mas o espaço é seu, se você tiver alguma observação importante, que às vezes a gente, né, tenha esquecido de falar, tá tudo certo. Na verdade, assim, mas só reforçando, são realmente termos técnicos e confusos, né? Renegociação de repactuação. Eu acredito que assim, se a pessoa, o produtor, se ele não entendeu muito bem, porque, como eu falei, a gente tentou trazer de forma mais clara possível. Mas às vezes fica com alguma dúvida, né? Então procure o seu profissional. Não estou falando que precisa procurar a gente, mas eu falo assim, procure um profissional habilitado para isso, porque ele vai realmente dar uma direção no sentido assim, olha, aqui nesse caso é melhor a repactuação, nesse caso é melhor a renegociação. 100% é melhor a renegociação. Repactuação, tá vendo? É confuso mesmo. Imagina, se a gente conversando aqui, doutora Thalita, que é profissional nesta área, às vezes se confunde na hora de falar. Imagina você, que é muito leigo no assunto, chega ali num banco, obviamente você vai falar, a tendência é você já cair na armadilha, falar renegociação, aí pronto. Aí já vai, né? Para consertar isso depois é difícil, Nossa, não, essa palavrinha faz muita diferença. Então, assim, só realmente para tomar esse cuidado. E uma outra coisa, Gismar, que eu acho que é importante aproveitando a oportunidade, porque esse setor que a gente está falando, do agro, da pecuária, no geral, são pessoas muito sérias. Pessoas que elas se preocupam muito com o outro também. Então, às vezes, o cliente chega lá no escritório mais preocupado com o banco, mas como assim, doutora? Eu vou processar o banco? Como assim eu vou fazer um requerimento para o banco vai ficar no prejuízo? Não, primeiro que o banco nunca fica no prejuízo. Nunca vai ficar no prejuízo. E segundo que, assim, é um direito seu. A lei te assegura esse direito de fazer essa repactuação, de permanecer com a taxa baixa de juros, porque você é quem ajuda o Brasil, de fato, né? O Brasil ainda se mantém em pé por causa do agro, por causa da pecuária. Então, é nesse sentido, assim, você não precisa se preocupar que você não está prejudicando o Brasil, não está prejudicando o banco, ele vai te fornecer, não existe uma lista negra que ele vai te colocar, não tem nada disso. Então, é sempre importante também deixar isso bem claro, que você não está prejudicando e também você não vai ser exposto em nenhuma lista negra. Não pode se prejudicar também, que claro. Isso. Né? Querer se prejudicar para beneficiar, não, eu estou ajudando o Brasil, não, eu acho que aí já é demais, não? Sim, com certeza. Mas só deixei sua claro. Sua família em primeiro lugar, você em primeiro lugar e ponto, né? Com certeza. Bom, vou passar aqui para você uma lembrança lá do Laboranálise, né? Laboranálise, sem dúvida nenhuma, hoje colocamos aí em primeiro lugar em relação aos exames laboratoriais. É muito interessante você pensar nesse detalhe, porque cada médico que solicita os seus exames laboratoriais, ele vai depender do resultado desses exames para poder passar o tratamento correto para você. Então, a fidelidade do resultado dos exames, a gente tem que estar sim muito ligado, e eu tenho que tirar o chapéu aí, né, para o pessoal lá do Laboranálise, presente aqui em Cacoal e também em Pimenta Bueno. Tem mais presente aqui, doutora Thalita. Isso aqui é lá da Alegra. Já ouviu falar da Alegra? Saúde infantil? Já ouvi, tem um bebê. Da nossa amiga doutora Jasmi, lá você tem um bebê também, né? Qual a idade do seu bebê? Tá com 1 ano e 11, mês que vem faz 2. Isso aí, tem que, agora não, né? Sempre acompanhando a evolução, né, dentária e tal. Cada passo, criança nessa fase é uma belezinha, todo dia é uma novidade, né? Então tá aí, doutora Jasmila, muito obrigado, viu, por estar enviando aí, né, um presente para os nossos entrevistados de hoje, né? E a doutora Jasmila é uma odontopediatra, sim, tem participado do programa algumas vezes, até esclarecendo aí, né, com perguntas e respostas a cada programa, não digo toda semana, mas com frequência ela está aqui esclarecendo dúvidas na área dela, tá? Tem, além da odontopediatria, tem lá a psicologia também, né? A doutora Joana Palmieri, enfim, é uma equipe muito legal, muito competente, e aguarda aí a sua visita, tá? E o telefone, é só você dar uma ligadinha lá, não deixe de dar uma passada lá na Clínica Alegra. E para finalizar, hoje a gente está
servindo um dos granéis lá da Biomundo. A Biomundo hoje está com praticamente 200 lojas por esse Brasil afora, e a primeira loja da Biomundo de Rondônia, onde chegou? Em Cacoal. Olha que presentão. Então tem vários produtos naturais lá que vale a pena você conferir. Hoje a gente está servindo aí um milho torrado com mostarda e mel. Na semana passada a gente serviu aí as frutas tropicais desidratadas, parecem uns biscoitinhos, né? Ótimos para você. Às vezes você vai viajar, não quer fazer sujeira, quer alguma coisa realmente com um valor nutricional alto, né? Você encontra tudo lá na Biomundo, tá? É nota 10. Nós vamos para um bloco comercial. Você deve estar se perguntando onde é a Biomundo. Fica ali na Porto Velho, Avenida Porto Velho. Lembra onde era o Banco da Amazônia? Então, quase parede e meia onde era o Banco da Amazônia. Aquele ponto ali hoje virou uma farmácia que eu não me lembro o nome dela. Mas subindo a Porto Velho, você já vai encontrar ali ao lado, né, do lado direito, a Biomundo, tá? Fica aí essa dica para você. Bloco comercial rapidão, daqui a pouquinho eu tô de volta. Nós da Grupo Cal sempre estamos buscando inovar com projetos novos. Projetos que na verdade são sonhos. As famílias que para cá vierem morar vão estar integradas com a natureza dentro de um espaço seguro e confiável. Recanto das Veredas, um novo jeito de viver em Cacoal. Academia Equilíbrio do Corpo. São mais de 20 anos de tradição. Agora com uma estrutura renovada. Espaço amplo com ar-condicionado para treinar no conforto. E uma equipe de profissionais credenciada pelo CREF para cuidar do seu treino com segurança. Tudo isso com um custo-benefício que só aqui tem. Faça uma aula experimental e viva a experiência de treinar com qualidade. Nós, do Grupo Cal, procurávamos uma oportunidade de fazer um empreendimento onde a qualidade de vida, a natureza, a tranquilidade fossem os principais elementos. E esse é o Recanto das Veredas. Parece um sonho, mas é a sua nova realidade. Recanto das Veredas, um novo jeito de viver em Cacoal. Dr. Marcelo Roque, ele é ortodontista e também aí o idealizador do MR Aligners, né? Ele tem uma empresa que fabrica esses alinhadores ortodônticos, né? É uma tecnologia que até então vinha do exterior, tinha que ser importada e agora está sendo fabricada no Brasil, tão boa quanto esta importada, né? A diferença está no preço, né? Com certeza fica mais em conta, porque tudo que é importado acaba ficando mais caro, né? E o Dr. Marcelo Roque segue aí, capa, inclusive, destaque de capa da próxima edição da revista Ponto E, né? Segue aqui no programa esclarecendo dúvidas que as pessoas, né? Vocês aí de casa têm, né? Então vai a primeira pergunta aí, Dr. Marcelo. Com que frequência os alinhadores precisam ser trocados durante o tratamento? Bom, num tratamento com alinhadores ortodônticos, você troca de acordo com aquilo que o seu ortodontista vai indicar. Existe uma média, sim, que é a cada 15 dias, mas dependendo do tipo de movimentação, do que vai ser feito no seu tratamento, você pode acelerar isso para 10 dias, até mesmo para uma semana. Então depende de tipo de movimentação e também, e o mais importante, gente, que se você quer fazer um tratamento tão moderno, tão estético, tão confortável com os alinhadores ortodônticos, você precisa mantê-los na boca. Então depende da sua cooperação, sua colaboração, mantendo ele 22 horas por dia dentro da sua arcada, coladinho no seu dente lá, juntinho. Mais uma lá, Dr. Marcelo. É possível prever o resultado final do tratamento antes de iniciá-lo? Essa é uma novidade fantástica dos alinhadores ortodônticos. Quando você faz o planejamento dele,
você utiliza um software. Neste software, nós mostramos para o paciente a expectativa de tempo de tratamento e de resultado. Eu que sou ortodontista há mais de 20 anos, fico maravilhado quando a gente utiliza isso, porque antigamente a gente não tinha essa possibilidade, ficava muito no imaginário e o paciente tinha que ver, entender mais ou menos. Agora não. Ele vê na tela do computador como que vai ser o final do tratamento dele e quanto tempo vai demorar. E melhor que isso, nós compartilhamos pelo celular como que vai ser esse tratamento ortodôntico. Você imagina, Jusmar? Hoje a gente consegue compartilhar como que vai ser o tratamento. E em casa mesmo ele vê e revê e vê quantas vezes forem necessários, como que vai ser esse tratamento, quantos alinhadores, né, quantas placas ele vai utilizar. Né? É muita tecnologia e a gente está trazendo isso para Cacoal para você poder utilizar isso. Obrigado aí, doutor Marcelo Roque, ortodontista, né? Já não vejo a hora aí de participar da inauguração da sua nova clínica, que está ficando um espetáculo, viu? Estamos contando os dias para participar da inauguração. Tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Bloco comercial, VaptVupt, fique comigo. Caro amigo cliente, vamos economizar, e o preço é barato, você pode confiar. Mercado Martins, o amarelinho da esquina, todo dia de oferta. Vem pra cá, amigo cliente, Mercado Martins, o melhor atendimento sempre. Vem pra cá, a ofertas predomina no Mercado Martins, o amarelinho da esquina. Quais as vantagens de utilizar bigotas protendidas em uma obra? As bigotas protendidas proporcionam mais rapidez e economia para a sua obra. Rapidez porque diminui a necessidade de escoramento. E economia porque você utiliza menos madeira na sua obra. Casa de Decoração, fica aí o convite, um reforço para que você venha aqui se abastecer, né, de energia positiva. Esse banho, né, de bom gosto que a gente toma quando entra, simplesmente entrar aqui já é um banho de bom gosto que a gente toma, né, sem dúvida nenhuma, é indescritível, né? Você tem aqui mesas lindas para sua copa, né, sofás bonitos, você quer dar uma renovada aí na sua casa, no seu ambiente, é muito importante isso, né, para a cabeça da gente é muito importante, e às vezes até fazer aí um projeto legal para o seu quarto, para o seu escritório, não deixe de buscar aí os móveis planejados da Dimari. Faz parte do grupo aqui da Casa de Decoração, tem até uma loja específica da Dimari, né, à tua disposição. Você pode trazer a sua ideia, os projetistas lá vão pegar a sua ideia, vão jogar lá no computador, trabalhar a sua ideia, mostrar para você, você vai fazer as alterações que você quer fazer, né? A partir do momento que você falar, é isso que eu quero, aí vai para a fabricação desses móveis. Vende lá, instala, daí para frente é só alegria, né? É a realização de um sonho, tá? Mercado Martins tá aí, né, a nossa disposição. Eu sempre falo do Mercado Martins aqui, porque além da economia, né, que a gente faz lá, tem um atendimento humanizado, né? Eu gosto de usar muito essa palavra, que o atendimento em qualquer empresa é fundamental. Eu acho que é a porta de entrada, né, é o cartão de visita de toda empresa, né? Um bom atendimento. Então tem lá a parte da economia, sim, sem dúvida. Eu só compro lá no Mercado Martins. E eu gosto muito de citar lá a parte de açougue. Quem não gosta de um churrasquinho, né? Só quem é vegetariano, provavelmente. Mas eu gosto muito de um churrasquinho, né? Tem aquela carne de sol. Eu nem conhecia carne de sol quando eu cheguei aqui em Cacoal. Foi aqui que eu conheci, né? Depois de tantos anos. E gostei tanto que é difícil faltar carne de sol na minha geladeira lá. Sempre tem à minha disposição para preparar aquele churrasquinho delicioso, tá? Então fica aí essa dica para você. Mercado Martins, o amarelinho da esquina. Eu recebo aqui no programa hoje, olha, eu não vi a hora de conversar com essas duas grandes profissionais. Eu tive a experiência do meu pai, anos atrás, ficou em uma clínica, né, de repouso lá em Londrina. E a gente tinha, antes dele ir para lá, tinha todo aquele
como é que eu vou dizer, aquele preconceito, né, de falar, não, jamais eu vou colocar meu pai numa clínica de repouso, num lar de idoso, tal, não, jamais eu vou fazer isso, né? Preconceito, puro preconceito, porque é uma forma de se proteger, mas ao mesmo tempo de deixar aquele idoso à mercê, né? Porque a gente não foi treinado, eu não fui treinado para ser enfermeiro, eu não fui treinado para dar banho, para trocar, nada disso, né? Para cuidar de um idoso. Eu teria que abrir mão da minha vida, dos meus projetos de vida para cuidar do meu pai. E a gente até tentou, eu e meus irmãos, mas a gente não conseguiu e fomos ver que realmente fomos lá conhecer e vimos o quão importante é um espaço como esse para cuidar dos idosos. E eu estou aqui para quebrar um estigma. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar da Casa de Acolhida São Camilo, em Cacoal, né? E às vezes imagina, a primeira coisa que vem em mente que aquilo lá é um depósito de idosos, né? E não é isso. Eu já tive a minha experiência, né, com meu pai, e eu sei muito bem o quão importante, sem querer ser redundante aqui, um espaço como esse para os idosos. Então existe toda uma estrutura de profissionais em volta ali, dando todo o apoio que eles merecem, tá? Aqui que eu queria chegar. Estou com a Tatiana Bordignon, que é enfermeira, e faz parte da equipe de enfermagem lá, não é só ela de enfermeira lá, tá? Na Casa de Acolhida São Camilo. E temos também aqui a Geocina Freitas Brito, que é carinhosamente chamada de Gel, não é, Gel? Então, é isso, eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria. Vocês é que vão me ajudar agora a passar para o pessoal que está em casa o que é a Casa de Acolhida São Camilo. Não é, desculpa ser assim, até meio pesado falar isso, não é um depósito de idosos, né? Vamos ser humanos e para isso a gente tem que ter o coração sempre preparado para cuidar dessas pessoas. Vocês são prova disso, né? Gel, a bola é tua. Fala para mim, o que é a Casa de Acolhida São Camilo? Então, a Casa de Acolhida São Camilo é uma instituição filantrópica, né, que acolhe idosos que necessitam de cuidados, não tem familiar, né, precisa desse apoio. Na parte da psicologia, né, a gente já entra aí com um acolhimento, né, que é muito importante. Né, o acolhimento é a escuta, né, a escuta do idoso, né, para escutar ali os seus problemas, os seus traumas, né, e combater talvez uma depressão, porque eu acho assim, todo mundo que chega nesta fase tem uma tendência maior a cair numa depressão, não? Penso eu. Porque pensa, é a reta final, fim da linha, como que você administra isso lá dentro? Então, de início, né, nessa escuta, você já identifica, né, pode vir com uma depressão, passando por um problema de um luto, uma separação, né, e a gente já entra com a intervenção terapêutica, encaminhando também, né, esse idoso para um especialista, um psiquiatra, né, se for o caso, e fazendo, né, o acompanhamento terapêutico, tanto individual quanto em grupo, né, para acolher ele e socializar ele naquele ambiente, né, nós fazemos esse trabalho também. Bom, nós vamos voltar na psicologia daqui um pouquinho. Eu falo aqui com a Tatiana agora. Inclusive a Tatiana, gente, eu fiquei surpreso, é filha da Santa Selma, né, Bordignon. E a Santa Selma, ela merece o nome que tem, porque realmente ela é uma santa. Fazer o que essa mulher faz, esse trabalho social fantástico, realmente ela merece este nome, né? E a filha acabou seguindo os passos da mãe, está ali ajudando, de alguma forma, contribuindo com a enfermagem, se preparou e vive constantemente se preparando, não só ela, né, como a Gel também, outros profissionais que estão ali dentro para dar o suporte para esses idosos que estão lá na Casa de Acolhida São Camilo. Mas vamos falar um pouquinho aí desta equipe de enfermagem primeiro, antes da gente abrir o leque aqui, porque tem outros profissionais envolvidos também. A equipe de enfermagem hoje é composta por mim, Tatiana Coitim Bordignon. Eu sou pós-graduada em gerontologia e geriatria. Temos hoje eu e mais 3 técnicos de enfermagem e mais cuidadores 24 horas em atendimento na instituição.
Então, todos os acolhidos são assistidos 24 horas por nossa equipe. São equipes já preparadas para lidar com a saúde do idoso, porque sabemos, né, que o idoso ele já chega para nós com várias patologias, comorbidades. Então, nossa equipe está preparada para atender. Temos também o médico, né, que semanalmente está na instituição, dando esse suporte para nós também, para que a gente possa proporcionar uma saúde melhor para o idoso. Bom, a gente está focando aqui, porque você está representando a psicologia, você, Tatiana, representando a enfermagem, né? Mas, como diz, uma andorinha, que sejam duas, né? Não fazem verão, né? Então, ali dentro existem outros profissionais também que têm a sua importância, grande importância, neste cuidado com os idosos. Eu queria que você citasse, se o que vier à sua mente, que você lembrar, né, desses profissionais que colaboram diariamente. Então, hoje a gente tem uma equipe técnica completa, né? Temos o nosso fisioterapeuta, o Dr. Breno, que atende todos os nossos acolhidos, né? Temos uma sala apropriada, com todos os equipamentos para atender melhor o nosso idoso. Temos uma assistente social, a Maura, que atende, né? Procura muitas vezes contato com familiares para reintegrar o idoso à família, né? Muitas vezes perde esse contato e temos uma assistente social, né? Muito competente nessa área, que já teve reintegração familiares, que a gente ficou muito satisfeito. Temos, né, toda uma equipe de uma instituição, temos zeladores apropriados, né? Temos cozinheiras com um cardápio bem apropriado, a alimentação diferenciada para cada idoso, porque temos idosos que têm, né, restrição alimentar, então toda a nossa equipe ela é, né, já treinada para esse tipo de alimentação. Temos os nossos cuidadores 24 horas, né, em cuidados com o idoso. Temos nosso setor de lavanderia, hoje que é uma lavanderia industrial para melhor atender os nossos idosos. Temos toda uma equipe completa que sem a equipe a gente não conseguiria talvez dar toda essa qualidade de prevenção e cuidado ao idoso. Quantas pessoas, não sei se você teria um número exato, mas pelo menos assim aproximado, que estão ligadas diretamente ali na rotina da Casa de Acolhida São Camilo? Assim, questão não estou falando não das pessoas, dos idosos, estou falando dos profissionais. Quantos profissionais mais ou menos? 30 contratados, é isso? 30, e tem os voluntários. Temos serviços voluntários também, né? Que também nos ajuda muito nessa parte. E temos 30 funcionários hoje contratados, né? Para que preste todo esse serviço aos nossos acolhidos. Bom, bacana. E as pessoas vão doando, que seja não só roupa, que seja dinheiro, alimentos e tal, mas doando serviços também. Tem sempre essa abertura. Chega lá, conversa com a Santa Selma, que é a diretora e tal, falou, olha, eu tenho um trabalho que pode trazer benefícios aqui para os idosos, né? Então, quer dizer, isso é analisado e tudo, se realmente for trazer esse retorno, a pessoa pode contribuir tranquilamente, né, com o seu serviço. Sim, aí pode estar entrando em contato, né, com a nossa diretora Santa Selma, que tem que ser avaliado, né, em que setor a gente pode estar aproveitando esse voluntariado, né, porque temos diversos setores, então cada pessoa às vezes se adequa a melhor a um, né, e a gente pode estar vendo, sim, aonde pode estar contribuindo conosco, sim. Eu acho que onde pesa muito, quer dizer, tudo pesa, né, nessa fase, tudo a gente tem que ter muito cuidado, a parte de enfermagem mesmo, a pessoa já está numa situação, às vezes não consegue nem andar, não consegue, tem alguma deficiência ali, motora e tal, né? Mas eu acho que a mental, eu não posso dizer que seja pior, mas pesa muito, né? Você que está com psicólogo aqui, eu fiquei com meu pai 5 anos internado com Alzheimer, né? Vocês têm hoje muitos pacientes com Alzheimer lá, não? Com muitos internos, é assim que a gente fala, internos? Acolhidos. Acolhidos, tá. Uhum. Temos sim, temos muito caso de Alzheimer, né? Sabemos que é muito difícil, né, o familiar lidar, né, com essa situação, com essa doença. Que existe uma evolução, né? Uma evolução do Alzheimer, né?
Então ali chega num ponto que a existe. pessoa nem anda mais, vai aquele finalzinho do Alzheimer mesmo. Eu tive a experiência com meu pai. Eu começo primeiro aquele período meio agressivo, a pessoa começa sair de casa e não sabe voltar, pegar o caminho de volta. Tem vários períodos, né, do Alzheimer. Ali vocês devem ter todos, talvez, e saber lidar com isso não deve ser muito fácil. Sim, temos sim. É. E às vezes as pessoas confundem, né, esse Alzheimer aí. Antigamente falava Gaga, né? Sim. Que é o Alzheimer, e não entende, né, o idoso. É porque tem vários tipos de demência também. O Alzheimer seria um deles. Sim. Né? E tem essa dificuldade, né, de identificar, até mesmo levar ao médico, né, saber que médico procurar. Sabemos que fala muito em Alzheimer hoje em dia, mas a gente vê essa necessidade. Vemos famílias que chegam lá para a gente, né, não sabendo identificar essa demência, né, no idoso. E tem famílias que a gente somente ajuda elas, né? Olha, você tem que procurar... pode terminar, eu acabei cortando você. Você tem que procurar um médico, um médico psiquiatra, né, que ele vai ali identificar. E pronto, o acolhido, o idoso, né, fica mais tranquilo, né, mais fácil para a família estar lidando aí com essa situação. E para fazer um exame de diagnóstico hoje, no caso do Alzheimer, como tem algum exame específico? Você até quase me respondeu, porque você falou tem que procurar um médico, no caso seria um neurologista. Tal. Qual que é o primeiro passo para diagnosticar, falar você realmente está com Alzheimer? Tem algum passo assim importante, algum exame que se faça de diagnóstico, ou é simplesmente pela conversa? Sim, existe o exame, né, que o neuro pede esse exame, e também com o comportamento, o médico também já avalia, né, esse comportamento. Depende do caso, talvez, né? Depende muito do estágio, talvez, isso. né? Para diagnosticar isso. Mas, Tatiana, você começou ali dentro, ajudando. Quantos anos tem a Casa de Acolhida São Camilo? Então, a Casa de Acolhida São Camilo tem 21 anos. Eu iniciei, né, desde o início com a minha mãe, sempre ajudando de uma forma involuntária, né, porque eu ainda não era formada, então ajudava conforme os meus conhecimentos, mas hoje estou à frente, cuidando dessa saúde dos idosos na instituição. Quantos idosos? 78. 78 idosos. Não é fácil manter uma instituição como essa, não é fácil, a gente sabe disso, mas a união não faz só o açúcar, né? A união faz a força realmente. Então fica esse convite para que você até vá conhecer lá a Casa de Acolhida São Camilo. Tem algumas regras para fazer essa visita. É importante você ver de perto, porque também você vai ficar idoso, né? Todo mundo vai. Quem tem o privilégio de se tornar idoso, né? Porque não é todo mundo, que tem muita criança que se vai, né? E tal, mas quem chega a essa fase é um prêmio, né? Então, você vai se tornar um idoso e a gente tem que saber lidar muito bem com essa situação, com este período, né? Não é o fim de tudo, não é aquela coisa de se entregar para a depressão, não é, entendeu? A gente tem que viver cada período da vida e viver intensamente cada dia como realmente se fosse o último, né? Eu acho que é por aí. Concorda, Tatiana? Concordo plenamente, Josmar, com você, porque hoje a gente tem estatísticas, né? Como nossa população está tendo envelhecimento, as famílias não estão preparadas muitas vezes para lidar com as situações, conforme você relatou. E hoje a instituição, ela tem uma equipe preparada toda para que possa lidar com as situações, porque não é fácil, assim como você falou, porque você tem um idoso que ele tem Alzheimer e demência, ele não sabe nem aonde é o quarto dele, nem onde é o banheiro, nada, então tem que ser 24 horas monitorado por uma equipe. E para lidar com o idoso, você tem que ter primeiramente Deus no coração, o amor. A humanização ela tem que falar maior. Não basta, às vezes, a gente ser só um profissional. Porque você tem que praticar diariamente a paciência, o amor, porque eles já estão lá, porque eles já foram deixados, de alguma forma, né?
Então, além de profissionais, nós somos a família deles, né? Muitas vezes eles falam para nós, chama eu de mãe, né? Eu falo, nossa, eu tenho tantos filhos, né? E isso, assim, é muito gratificante para a gente, não só como profissional, mas como humano também. Eu falo que nós, funcionários da instituição, a gente aprende a cada dia mais lá dentro, porque cada dia a gente tem um ensinamento com eles, porque são pessoas que viveu uma vida toda e hoje, para a população, muitos não têm valor. E hoje, para São Camilo, eles têm valor, porque lá a gente dá uma dignidade, muitos chegam apenas para morrer dignamente lá. A gente recebe muitas vezes, né, acolhidos hospitalar, que chega, morre dignamente ali com a gente, segurando na mão 24 horas, dando um cuidado, uma atenção, para que ele possa descansar, né, tranquilo. Então eu falo assim que a São Camilo, assim como, né, a mãe sempre falou, foi Deus que colocou no coração dela. E os funcionários que hoje atuam lá são pessoas preparadas e todo dia tem que ter o amor e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que linda mensagem, viu? Gostei demais, né? E como que as pessoas podem ajudar? Tem várias formas de ajudar, como eu já disse, não é só dinheiro, não é só a roupa que você não usa mais aí, está no seu guarda-roupa e tal. Você pode até lá doar os seus serviços, ajudar de fato, né, aqueles idosos que precisam lá da sua ajuda de uma forma ou de outra. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Então, pode estar entrando em contato com a nossa direção, né? Com a diretora, para que a gente possa estar vendo onde melhor você se enquadra para estar prestando o seu voluntariado, né? Tá ajudando, se você tem, né, uma desenvoltura melhor na parte administrativa ou com acolhido, a gente pode estar vendo a melhor forma para que vocês também possam conhecer a instituição e conhecer o nosso trabalho também, dos nossos profissionais, porque a gente trabalha em uma equipe para que a gente possa proporcionar uma qualidade de vida, trabalhado tudo em equipe, tanto eu como a nossa psicóloga, o nosso fisioterapeuta, é uma equipe que trabalha 24 horas em conjunto para que a gente consiga ter um resultado favorável. Bacana. E o telefone qual é, no caso? Podemos entrar, quem está em casa, quer entrar em contato lá, pode ser o número da sua mãe, da Santa Selma, que é a diretora? Isso, pode ser o número dela mesmo, né? Que é o 99238-9393. Pegou a caneta aí? Pegou? Então tá. Então a Tatiana vai responder de novo pra gente aqui. Pode falar o número de novo, Tatiana. 99238-9393. E é fácil de encontrar, viu? Você passando ali, você pode jogar. Eu fiz até esse teste essa semana, joguei no Waze, né, no GPS. Você coloca lá a Casa de Acolhida São Camilo, vai te levar lá, tá? E é fácil, você vai passar em frente ali como é que chama lá? O hospital regional, né? Você vai andar ali mais, uns 300, 500 metros, né? Uns 500 metros e pronto, você já chegou ali na Casa de Acolhida São Camilo. Vale a pena você fazer esta visita aí, tá bom? Obrigado, viu, por vocês terem vindo. A Gel, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Gel? Porque mexer com a mente humana não é fácil, né? Ainda mais os idosos ali, combater depressão. Então, realmente, eles precisam de bons profissionais como vocês ali para poder ter uma boa qualidade de vida, tá? Obrigado, viu? Agora nós vamos numa parte muito interessante, que é receber presentes. Quem tem bebê? Aí? Hã? Então, hoje normalmente nós temos duas empresas, né? Que participam com brindes aqui para os nossos convidados, né? E como vocês vieram em duas, eu já tinha tudo mais ou menos esquematizado antes, então normalmente vão os dois para um convidado. Vocês estão em duas, então eu tive que desempatar. Elas acompanharam aqui antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, a gente já fez esse desempate no início. E no caso, a Tatiana, ela tem bebê, não é isso, Tatiana? Ela tem bebê, então a gente vai passar aqui a lembrança da Alegra para você primeiro. Eu já vou passar o outro para você, viu, Gel? Deixa eu só fazer um comentário da Alegra aqui. Na hora de cuidar da saúde das crianças, cada detalhe faz a diferença. A Clínica Alegra é especializada em saúde infantil e tem como missão transformar cuidados em sorrisos. Um espaço acolhedor com atendimento cheio de carinho, escuta e respeito ao tempo de cada criança. Aqui o cuidado vai muito além do tratamento, é leve, humano e cheio de afeto. Clínica Alegra, saúde infantil,
Porque quando o cuidado é leve, o sorriso cresce confiante. Então siga aí no Instagram, Alegra, @alegra.saudeinfantil, ou fale com a gente aí, ó. Clínica Alegra, anote aí o WhatsApp 99988-8787, 99988, opa, vou falar de novo, 99988-8787. Tá aí o recadinho. E passo aqui para você, Gel, do Laboranálises, né? Uma lembrança, vocês vão abrir os presentes depois, é tudo surpresa, né? E vamos falar um pouquinho do Laboranálises aqui. Os clientes do Laboranálises podem contar com um laboratório com estrutura moderna e ampla, com salas de coleta especializada, infantil, múltiplas, feminina e espaço kids, com a qualidade, rapidez e precisão que todos já conhecem e com profissionais qualificados e comprometidos com a valorização e preservação da vida humana. Laboranálises presente em Cacoal e também em Pimenta Bueno. Lembre-se que a fidelidade dos exames é fundamental para que o médico possa passar o tratamento correto para você, tá? Então, não tenha a menor dúvida da fidelidade, não bota em questão jamais a fidelidade do resultado dos exames fornecidos pelo Laboranálises. Ok? E o que mais que tem aí mesmo, Elias? Ah, tô lembrando aqui, pera lá. Hoje a gente está servindo um dos produtos lá da Biomundo. A Biomundo tem 200 lojas mais ou menos por esse Brasil afora, né? Produtos naturais, tem lá a seção de granéis, tem várias coisas interessantes ali para a saúde e saborosas acima de qualquer coisa, né? Então hoje a gente está servindo aí para os nossos convidados, né? No caso para as nossas convidadas, que as mulheres dominaram hoje o programa, milho torrado com mostarda e mel, delicioso, delicioso. Semana passada a gente serviu aí as frutas tropicais desidratadas, né? Que delícia, viu? Não tem jeito de passar sabor para você pela TV, né? Então deixa o convite para que você vá lá visitar, fazer lá uma degustação na Biomundo. Você não vai pagar nada por isso, você chegou lá, faz uma degustação de uma coisinha de outra ali e pronto. Aí eu tenho certeza que você vai virar cliente da Biomundo, tá? Vá por mim, tô certo disso. Ali na Porto Velho, quase ao lado de onde era o ponto do Banco da Amazônia antes, né? Fica ali. Tem uma farmácia na esquina, eu nunca consigo lembrar o nome daquela farmácia, mas é quase parede e meia com este ponto ali onde era do Banco da Amazônia, tá? Na Avenida Porto Velho. E acabou meu tempo, deixo aqui um grande abraço para você, um grande agradecimento, como sempre, a Mega Vídeo Produções, que está à frente do programa há mais de 23 anos, né, Elias? Não completou 23 ainda, né? Vai completar, né? Mês que vem já completa 23 anos o programa .e. Como passa o tempo, voa. E a Mega Vídeo está aí com essa competência, com essa capacidade toda. Inclusive agora está elaborando aí os VTs lá da Escola Daniel Berg, não é, Elias? Estou curioso para ver esse trabalho lá da Escola Daniel Berg, que é a nossa mais nova parceira aqui no programa .e, né? Entre outros trabalhos que a Mega Vídeo faz, tá aí aquelas fitas que o Elias recupera, né? Você não tem aquelas fitas VHS e os parentes delas, como é que chama, Elias? É VHS? Qual chama mais? Mini DV, qual a outra? 8mm, né? O que você tem aí da antiga na tua casa, tudo isso você está correndo o risco de perder, porque isso daí é uma coisa física, não é uma coisa digital. Mas tem como salvar? Tem. Você digitaliza esse material. A Mega Vídeo faz isso para você. Aí você pode jogar lá no YouTube, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, tá? Então não vai bobear não, porque perde mesmo. Você nem tem videocassete na sua casa, eu não tenho mais na minha. Aquele monte de fitas guardadas lá, tem lá do meu casamento, inclusive, né? Já fiz a digitalização da fita do meu casamento, né? Já não perco mais. Mas fica essa dica para você, não deixe passar, não jogue fora esses momentos importantes da sua vida aí por comodismo, tá? Ligue lá para o Elias, 999868888. Semana abençoada para você e para toda a sua família, e semana que vem a gente se vê. Tenho certeza disso, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.
Você assistiu o programa Ponto E. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano.